Bom, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui no IAG, instituto que eu guardo recordações muito caras para mim. Praticamente eu aqui no IAG criei um avanço, né? Conquistei um avanço na minha carreira de professor. Eu sou geólogo de formação, meu nome é Adolfo José Melfi. Na geologia eu participei do primeiro curso de formação de geólogos aqui no Brasil. Me formei em 1960 e continuei sempre na Universidade de São Paulo. Aqui eu fiz o meu doutoramento em 67, em 71 eu conquistei a livre docência. Depois passei 4 anos na França, onde trabalhei bastante no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas, né? Voltei e logo que voltei fiz a minha tese para professor titular, e essa titularidade é que me permitiu um contato bastante grande, efetivo e muito gratificante aqui com o IAG. E eu vou falar o porquê, né? Bom, todos sabem, eu não vou repetir, porque existem vários sites aqui dos departamentos e tal, contando um pouco a história muito interessante, rica, do Instituto Astronômico e Geofísico. Essa história acabou sendo interessante porque permitiu que eu começasse a ter contatos com o IAG. E eu vou contar uma passagem que eu acho bastante interessante. Por que eu vim para cá? Quer dizer, eu sabia do IAG, mas não tinha o menor conhecimento onde ficava esse instituto, né? Porque ele mudou tanto, né? Teve na Paulista, né? Em vários lugares, onde ficava esse instituto e o que ele estava fazendo. Bom, esse era um instituto novo que, quando foi criada a Universidade de São Paulo, em 1934, foi nesse momento que o professor Alípio, que era uma pessoa bastante ligada aos trabalhos aqui, era o diretor do Instituto Astronômico e de Meteorologia, eu não sei se o nome é exatamente esse, que ficava na Avenida Paulista. Então, eu acho que foi o momento que o professor Alípio fez com que esse instituto fosse acolhido pela Universidade de São Paulo como um instituto complementar. Esse instituto complementar era o seguinte: ele tem uma administração que ficava fora da universidade, não pertencia essa administração à Universidade de São Paulo, mas tinha uma secretaria, se não me falha a memória, que a minha memória hoje falha muito, era a Secretaria de Indústria e Comércio do Governo do Estado, e ele era administrado por essa secretaria. Mas a Universidade de São Paulo, por meio do seu conselho universitário, ele determinava as atividades que essa instituição deveria fazer para justificar as pesquisas e etc. que estaria aqui no âmbito da Universidade de São Paulo. Esse instituto tinha como diretor o Alípio, professor Alípio, que ficou até 1955, quando ele se
aposentou e o diretor seguinte desse instituto que estava começando a se formar, o professor Abrão de Moraes, assumiu a diretoria e ficou sendo diretor até a sua morte, em 1970. Bom, o professor Abrão de Moraes era uma pessoa extremamente culta, entendia de todas as matérias, né, que o Instituto administrava, e era um astrônomo, né, gostava muito da astronomia, e tanto que ele manteve o Observatório Astronômico e Meteorológico situado na Avenida Paulista, mas ele viu que tinha que fazer uma modificação porque um observatório daquele tipo não podia ficar na Avenida Paulista, tendo em vista que naquela época já tinha os bondes, né, que passavam por lá, então provocava tremores de terra, né, naquela região. E ele construiu um novo observatório para o IAG no município de Valinhos, no Morro dos Macacos, e que, após a sua morte, em 1972, o observatório recebeu o seu nome e até hoje mantém aquela estrutura que foi criada, evidentemente remodelizada e etc. E é um lugar extremamente importante. O Instituto, depois disso, tomou vamos dizer, uma instituição de ensino e pesquisa como essa que nós temos agora, mas muito mais desenvolvida. Foi em 1934, quer dizer, no mesmo ano da criação da Universidade de São Paulo, que o Instituto passou a ter um conselho deliberativo e passou a ter os departamentos, quer dizer, foi departamentalizado a partir do mês de dezembro de 1934. Bom, e quais eram esses departamentos? Então, tinha o departamento de astronomia, que de longe era aquele que tinha avançado mais nas pesquisas, etc. O departamento de geofísica, recém-criado, e o departamento de meteorologia, que também estava recém-criado. Tinha um conselho que era formado por professores daqui, do IAG, e professores vindo de fora, numa certa, vamos dizer, um certo empréstimo, né, desses professores, como, por exemplo, o professor Humberto Cordani, que era professor do Instituto de Geociências, com o professor Koji Kawashita, que era professor do Instituto de Geociências, mas que a reitoria possibilitava que esses professores, em tempo integral no seu instituto de origem, passasse a ser em tempo parcial nesse instituto de origem, mas também como professor no instituto, no IAG. Então, o professor Humberto Cordani era professor do Departamento de Geofísica em tempo parcial e professor do Departamento de Geologia Geral do Instituto de Geociências. Bom, esses professores de fora, juntamente com os professores daqui, eles se reuniam em torno de um conselho de administração e tal. Esse conselho, ele
formou, quer dizer, tinha a indicação do primeiro diretor do Instituto Astronômico e Geofísico. Esse professor era de fora, porque aqui não tinha ainda, naquela época, o Instituto era recém-formado, não tinha professor titular e, portanto, não poderia ter um diretor do Instituto, mas podia ter professores titulares de outras unidades, como o professor Jacalha, por exemplo, que era um físico de grande importância, bastante conhecido, que em 1973 assumiu a direção do Instituto no IAG. Essa direção durava 4 anos e o diretor não poderia ser sucessivamente diretor do próprio Instituto. Então, o professor Jacalha foi diretor de 1973 a 1977 e, terminados os 4 anos, esse conselho teria que pensar num novo nome para um diretor, um diretor com titularidade, quer dizer, seria um professor titular, mas de qualquer outra unidade da Universidade de São Paulo. Esse é um ponto interessante, porque esse conselho, que era formado por professores de fora e daqui, ele tinha que indicar um novo nome, uma nova lista tríplice, para encaminhar a reitoria com o nome de um possível diretor da instituição. Fazia parte desse conselho, como eu já falei, o professor Humberto Cordani, que era professor da geologia. E o professor Cordani resolveu sugerir o meu nome. E ele falou: olha, eu tenho o nome de um pesquisador, de um professor muito interessado na universidade, geólogo como eu, né? Nós somos colegas, né? Fomos colegas na faculdade e somos colegas agora do departamento de geologia. Ele poderia fazer parte dessa lista tríplice. Bom, então houve certamente votação de uma comissão formada por professores daqui, mas que não tinham titularidade para ser diretores. Era o professor Igor Paca, que veio a ser diretor depois, que era um físico e estava no departamento de geofísica daqui, que era um professor bastante conhecido, né? Trabalhava com magnetismo, com datação de rochas, etc. Depois tinha um professor do departamento de astronomia, que era o professor Paulo Benevides Soares, também um grande nome da astronomia brasileira e internacional. E tinha mais um membro dessa comissão que foi criada, que era o professor Paulo Marques dos Santos, que era um personagem bastante interessante, né, de grande competência. Ele gostava da meteorologia, mas ele tinha toda uma queda para a astronomia. Então ele, na realidade, era um astrônomo, mas que fazia meteorologia. Bom, esses 3 professores, eles tinham como incumbência de falar com os nomes que foram indicados, e eu começar pelo meu nome, que era o primeiro da lista. Eles tinham que colocar os problemas que o Instituto Astronômico e Geofísico estava vivenciando, um instituto novo, recém-formado,
com falta de professores, e deveria verificar qual seria o compromisso que a pessoa a ser indicada cumpriria com os três departamentos e verificar se esse candidato, vamos dizer, considerava importante essa posição de diretor e que poderia tratar esses três departamentos de uma forma única, uníssima. Bom, essa comissão levou esse resultado para o conselho, do qual eles faziam parte, e nesse conselho o meu nome foi colocado em primeiro lugar da lista. Essa lista foi encaminhada para o reitor da época de 1973 era o professor Orlando Marcos de Paiva. Bom, ele me convidou para ir lá, que ele queria me entrevistar. Bom, conversamos sobre vários assuntos e ele acabou perguntando o que eu já tinha como, vamos dizer, conhecimento sobre a administração da universidade. Eu falei que não, que eu era um simples chefe de departamento no Instituto de Geociência, mas que tinha uma vontade muito grande, né, de, vamos dizer, de conseguir desenvolver o que a comissão tinha pedido e que exigia que eu fizesse se viesse a ser indicado para diretor do Instituto. Bom, conclusão, meu nome foi aprovado na congregação do Instituto. Naquela época ele já tinha uma espécie de congregação, e que os responsáveis pelos três departamentos concordavam com o meu nome, que foi admitido por todos os participantes. Então eu acabei sendo indicado diretor do Instituto Astronômico IAG, o IAG, que naquele momento eu não sabia nem onde era, né? Alguém teria que me levar para eu conhecer o Instituto. E me dei muito bem com os três chefes de departamento, com os participantes dos três departamentos, e tive o primeiro ano de administração na direção do Instituto, quer dizer, que foi de 1973 a 1977. Eu me dei muito bem, foram 4 anos bastante produtivos. Nós conseguimos um primeiro grande projeto que foi apoiado pela FINEP. Recebemos bastante recursos da FINEP, recursos esses repartidos pelos 3 departamentos, que apresentaram projetos individuais, por exemplo, de maneira bem diversificada. Por exemplo, a astronomia, que era, vamos dizer, o departamento mais avançado do ponto de vista da pesquisa, etc. Nós solicitamos um computador, que na época era um monstro, né, de computador, que perto dos computadores de hoje, né, não tem grande valor, mas que era o que tinha de melhor naquela época, que era um PDP-11. Né? Bom, ele precisava ter um laboratório todo especial, com uma série vamos dizer, de aspectos que ele teria que ter, né? Teria que ter uma calafetação, teria que ser, poderia ter poeira,
teria que ser um ar-condicionado constante, não poderia aquecer, quer dizer, tinha uma série de coisas. Então foi construído um laboratório com todos esses requisitos que o equipamento exigia, e esse laboratório ficava associado ao prédio onde era o departamento de astronomia, que nós achamos que era o local os astrônomos iriam utilizar muito mais do que os outros dois departamentos, que iriam utilizar evidentemente, mas na astronomia ele teria uma melhor aplicação. Bom, então a gente percebe que o Instituto, desde o seu início, ele sempre primou por duas direções. Quer dizer, era criar cursos de bacharelado em astronomia, em geofísica e em meteorologia, que hoje se chama Ciências Atmosféricas, e o Instituto começou a crescer. Por exemplo, o Silvio Ferraz de Mello teve na Europa um asteroide lá com o seu nome, quer dizer que os astrônomos do serviço de astronomia de um dos grandes centros, né, astronômicos da Europa, colocaram o nome desse asteroide de Ferraz de Mello. Bom, então a gente vê que os nossos professores já estavam alcançando uma certa importância internacional. Quer dizer, aqui nós temos no Parque Cientec hoje, onde era a sede do Instituto Astronômico e Geofísico, os astrônomos tinham lá uma lâmina de água lá, tipo de uma fontezinha, e tinha uma estátua grande que a gente chamava de Santinha, mas não era uma santa, eu acho que era, eu acho que era uma divindade astronômica e tal, né? Mas a gente chamava de Santinha. E essa Santinha, ela é feita de bronze, e é uma estátua muito bonita. Mas ela tinha degradado de tal maneira, né? Aquele azinharle, né? Ela ficava verde e tal, que a última coisa que eu fiz, eu pedi para um funcionário da limpeza tal, para ele ir limpar a Santinha. E ele pintou a Santinha de verde, né? Não era para ser pintada, mas ela ficou bonita, porque aí era toda homogênea tal, ficou muito bonita, né? E aí os professores falavam que a obra máxima que eu tinha feito como diretor em 4 anos era colocar a Santinha, né, como um monumento bastante importante. Aliás, até hoje tem a Santinha, eu não sei como é que ela está, mas eu sei que tem ainda essa estátua lá no Parque Cientec. Depois dos 4 anos de direção, eu acabei sendo também vice-diretor do Silvio, que era da astronomia. Bom, e no departamento de geofísica, eu acabei assumindo a chefia, dei aulas, e hoje eu estava vendo aqui no livro do departamento de geofísica a grande quantidade de trabalhos de pesquisa feitos no departamento e do qual eu participava. Então, meu nome está em pelo menos aí uns 20, 30 trabalhos publicados, né? Bom, e nós tínhamos um grande grupo, né? Tinha o Igor Paca, que era um geofísico muito bom, tinha a Marta Mantovani, tinha a Márcia Ernesto, e nós tínhamos um convênio nessa época com a Universidade Italiana de Trieste, e essa universidade mandava professores do curso de geologia para fazer um
o acordo. Então nós assinamos um documento onde a Universidade de São Paulo e a Universidade de Trieste se uniam nessa área para o desenvolvimento de pesquisas. Então tivemos aí, acho que 6, 7 anos trabalhando lá no lado da África, principalmente na República dos Camarões, mas tinha também alguns outros trabalhos em outros países vizinhos. Tal. Foi um trabalho bastante interessante, né? Totalmente diferente daqueles que a gente desenvolvia aqui, mas foi muito, muito interessante. Lá nos Camarões, por exemplo, nós tínhamos vulcanismo e vulcões recentes, com 1000 anos, 1000 e poucos anos, né? Que a gente via ainda que as lavas já começavam a se transformar em solos e já havia uma certa atuação da vizinhança, do pessoal morador na vizinhança desse vulcão, que é o Monte Camerum. Já víamos plantações, né, de leguminosas, etc. Quer dizer, a gente percebia a evolução de uma rocha para um solo, né? E foi um trabalho muito interessante, que além de um livro sobre o vulcanismo da Bacia do Paraná, escrito por Enzo Pizzirilo e por mim, um livro que ficou sendo um livro importante para o conhecimento tanto dos pesquisadores como de alunos das áreas de geofísica e de geologia. Eu fui diretor novamente de 85 a 89. E aí, efetivamente, eu não ia ser mais nada, né, porque já tinha muita gente aqui com condições maiores do que a minha para assumir os cargos administrativos aqui no IAG. Bom, o importante é que nessa última fase nós tivemos a possibilidade, quer dizer, continuamos tendo possibilidade de dar um salto muito grande no que diz respeito às pesquisas em todos os 3 departamentos. Agora, demos com muito carinho para o departamento mais novo de meteorologia, que já era denominado de ciências atmosféricas. O que aconteceu de importante nesse final aqui da minha atuação no IAG foi, em primeiro lugar, a ocupação por parte das ciências atmosféricas dos barracões que foram ocupados pelo Instituto de Geociências e que já tinham saído de lá porque já estava pronto o prédio novo do Instituto de Geociências. Então, o primeiro a ir para lá foi a meteorologia na época, né, as ciências atmosféricas. E, posteriormente, começou a construção do que nós temos hoje aqui, que pertence ao IAG. E, terminada a gestão, eu fui indicado candidato para a reitoria. E fui indicado. Quer dizer, tudo isso graças ao IAG. Então eu devo muito ao IAG, minha carreira. E aí eu fui para Piracicaba e terminei lá. Eu tive sempre, apesar de ser geólogo, eu tive sempre uma queda por solos. Tanto que meu pós-doutoramento na França durante 4 anos foi no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas. Quer dizer, para mim não interessava muito a agronomia, mas interessava a qualidade do solo,
o funcionamento do solo, a evolução do solo, a degradação do solo, voltado evidentemente para a agronomia.